estar aqui de volta para ensinar para vocês mais uma peça. Continuamos com as peças de bebê, meio que um especial aí que nós fizemos com 4 peças mais voltado para enxoval de bebê, mas são peças que vocês podem também adaptar. Essa aqui é uma necessaire multiuso que eu fiz pensando nas medidas para guardar fralda, né? Fralda descartável, lencinho e pomada, ou até mesmo uma troca de roupa do bebê, dá para pôr aqui, aí depende do que vocês estão pensando aí, tá bom? Hoje a gente vai fazer essa daqui, e essa aplicação que eu fiz aqui, eu usei um termocolante definitivo. Então, a gente vai fazer um acabamento nela com as nossas canetas a micron, que é essa aqui, ó. Que é uma caneta que ela pode ser usada no tecido. Ela tem, essa aqui já é uma mais grossinha, que a gente pode até usar para os olhos, e elas têm várias numerações, tá vendo? Aqui na tampa dá pra ver certinho, e aí quanto menor a numeração, mais fina é a ponta. Deixa eu tirar aqui, e aí ó, a gente consegue visualizar, tá vendo? Então ela é ótima para fazer cílios, para fazer esse pesponto. Se você tá usando um termocolante como esse que eu usei, que você não precisa casear, é uma forma de a gente já dar um acabamento na peça, tá bom? Então, eu fiz assim, peguei o tecido principal 2 vezes e coloquei ele na manta. Para estabilizar e a gente não precisar fazer o quilt como é uma peça pequena, eu usei a nossa cola Rolon. Então, eu venho aqui, ó, passo, eu geralmente passo mais nas voltas, aqui nas laterais, em cima e embaixo, só para dar uma segurada. Eu não preciso colocar muita coisa de cola aqui não, porque é só para não desestabilizar aqui e ela ficar mais fácil da gente costurar. Aí eu venho, corto o excesso de manta. Lembrando que é bom a gente ter uma tesoura só para manta e deixar, aí eu deixo a minha bonitona aqui mais para tecido, que ela tem um corte melhor, porque a manta acaba cegando um pouco a lâmina. E essa aqui é uma tesoura de titânio, então ela demora também, mesmo sendo usada para manta, demora para perder o corte, mas é legal vocês deixarem aí já separado, assim, uma só para manta e a tesoura de tecido. Então eu tenho 2 partes cortadas na manta e no tecido principal de 20 por 25 cada uma. Eu vou posicionar as duas, direito com direito. Coloco os alfinetes aqui. E aí nós vamos deixar ela aqui para preparar as outras partes. Eu tenho aqui a aba, que são 2 tecidos de 15 por 12. Ó, já tá dobrado. E eu arredondei os cantos. Então eu venho aqui da mesma forma e corto só essa beiradinha pra gente, quando for pra máquina, já levar todas as partes e voltar com tudo costurado. Eu prefiro ir fazendo assim, porque eu acho que rende mais e é melhor de deixar organizado. Então a aba já tá aqui, também no mesmo tecido principal da raposa. O forro eu cortei 2 partes, também de 20 por 25, tá aqui separadinho. E a gente tem aqui o bolso, que é esse bolso da frente. Eu peguei um tecido, ó, esse tá com 30, dobrei ele ao meio, passei no ferro, e aí a gente vai deixar ele com a mesma largura da nossa peça, que é 20 de largura por 25 de altura. Então eu venho aqui, pego o nosso cortador, ó, posso posicionar o tecido em cima da base, vou acertar ele agora sem nenhuma medida, só vou tirar essa parte. E eu quero deixar ele com mais ou menos 15 centímetros. Vamos ver se vai dar. Ó, posso deixar ele com 14, que daí vai dar 28, é uma altura boa para esse meu bolso. Posiciono a régua e venho com o cortador. Agora que eu vou cortar na medida certa, que são os 20 centímetros. Então, eu sei que a minha régua tem 15, mais 5 que já tá marcado aqui, 20. Venho e corto aqui também. Então, eu já tenho preparado aqui o meu bolso que eu vou usar pra fazer a
a frente aqui da minha necessaire, do meu porta-fralda, né? Depende aí como vocês querem chamar. Eu vou passar agora só uma costura aqui em cima, para depois a gente poder já posicionar ele ali. Quando levar para a máquina, deixa um ponto maior um pouquinho, vou deixar com 3 e passo essa costura só para rebater a costura, para quando lavar a peça não ficar molenga. Aí eu venho, posiciono meu bolso aqui, ó, e posiciono a outra parte, as duas partes principais. Então tá posicionado a manta, o tecido, o bolso, aí o tecido e a manta novamente. Quando é coisinha mais grossa, assim, eu prefiro até usar o clipes do que o alfinete, que fica mais fácil pra gente trabalhar. Vou pra máquina e vou costurar os 3 lados. Então, eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Lembrando que no começo e no final tem o retrocesso, para quando a gente for desvirar essa peça, ela não ficar desmanchando. Então, sempre é importante o retrocesso no começo e no final. Já costuramos os 3 lados. Para adiantar o forro, eu também já costurei. E aí nós vamos marcar a caixinha de leite, e se vocês repararem, ela tem aqui essa profundidade pra gente colocar as coisas e para dar esse formatinho. Então, nós temos a régua, que é essa que tem todos os tamanhos da caixinha de leite, 3, 4, 5 até 10 centímetros. Aqui, como é uma peça pequena, e o que eu tô pensando em guardar não é muito comprido, que seria as fraldas, então eu acho que se a gente fizer uma caixinha de 3, ela vai ficar com um fundo de 6, tá um fundo de um tamanho razoável. Vai ficar maior do que essa. Essa aqui eu fiz de 2 centímetros, tá? Então vamos fazer aqui com 3, só pra gente ver essa diferença também. Posiciono a régua, ela tem as marcações. Então, eu posso posicionar ou em cima da costura, aqui, ou aqui no canto. Como eu quero um pouquinho menor do que 3, eu vou posicionar aqui no canto, ó. De um lado, viro, sigo a marcação do outro. E faço a mesma coisa no forro. Marco aqui, ó, de uma ponta a outra. E aqui também já a minha marcação certinho. Venho aqui e corto, ó, tanto no forro quanto na manta. Já corto essa parte aqui também. Bem certinho. E a mesma coisa aqui com a manta. Venho aqui. Aqui. Como eu vou usar aqui um termocolante que eu não preciso casear, eu deixei para pôr no final. Mas se vocês forem usar aí uma aplicação que precisa do caseado, então vocês precisam fazer isso no bolso antes de costurar ele. Venho aqui, ó, separo e vou abrir a minha caixinha de leite. Ela dá perfeita, tá vendo? Deixa eu tirar essas barbas. E aí eu coloco uma costura para um lado, outra para o outro, para ficar mais fácil da minha costura no fundo bater, ó, abrir, aí eu posiciono uma para a direita, uma para a esquerda. Assim fica mais fácil para costurar, não fica tão grosso e é mais fácil também de bater certinho a emenda. No forro a mesma coisa. Uma para um lado, outra para o outro. Abro aqui também. Para costurar essa parte, a gente precisa dar retrocesso no começo e no final. E aí, quando eu for para a máquina, eu também já vou costurar a nossa aba.
deixo aberto aqui em cima e costuro toda a volta, tá? E a gente já volta com essas 3 partes todas costuradas. Aqui também retrocesso começo e final e costura toda a volta. Costurar essa caixinha de leite nas 2 laterais e também no forro, para quando a gente montar ela já sair principal, que é estampado. Ó, e a caixinha de leite sai perfeitinha até o encontro das costuras, tá vendo? E o bolso já tá aqui encaixado. Aqui na aba. Vou desvirar. Vou passar ferro sempre pra ficar. Às vezes aqui nem todo passo a gente vai passando por conta do tempo também da explicação, pra não ficar um vídeo muito longo. Mas aí é sempre importante em casa vocês passarem pra ficar a peça certinha. E a manta que eu uso sempre é R2, então ela acaba estruturando. Agora aqui eu aumento o meu ponto para rebater. Sempre quando eu for rebater a costura um ponto um pouco maior, eu faço uma costura aqui um pouco menor do que um pé de máquina. No vídeo que a gente fez a manta, a gente mostrou também para quem tem dificuldade de usar de fazer esse rebatido bem no cantinho, a gente mostrou o uso do calcador para rebater a costura. É no nosso vídeo da manta, que também faz parte dessas coisinhas para bebê, tá vendo? Todo rebatido. Aí a gente precisa pensar, como da forma que eu fiz, não tem avesso direito a aba, porque eu fiz com o mesmo tecido. Eu gosto de fazer igual, mas se vocês forem fazer com tecido diferente, aí tem que se atentar para prender, marcar o meio aqui, ó. Pode dar um pique bem pequenininho aqui, e eu posso dar um pique também aqui na minha aba pra gente encontrar os dois ali, ó, e marcar meio com meio pra quando for costurar não dar problema. Ele já tá no lugarzinho dele aqui. E aí eu vou deixar o meu forro pro avesso pra gente fazer aquela, falo que é o mantra das costuras, sempre direito com direito. Então, venho aqui, encaixo pra ficar direito com direito. Guardo tudo aqui dentro. Aí eu vou acertar aqui as laterais, unindo costura com costura. Aí coloco também uma costura para um lado, outra para o outro, para facilitar. Vou do outro lado, acerto também aqui a costura. Jogo uma para o lado, outra para o outro. E aí agora eu posso vir e costurar toda a volta. Alfinete também para segurar. E aí eu vou costurar toda a volta aqui inteira. E depois a gente vai abrir um pedaço aqui para poder desvirar. Então eu venho pra cá, ó, e vou costurando. Encaixo aqui. Volto o meu ponto porque tava grande, que eu tava rebatendo.
tá vendo? É a nossa costura tubular. Como esse é grande, mas se você quiser pode tirar também a parte da máquina para encaixar. Como não é uma coisa muito grande, eu prefiro fazer assim do que encaixar ele ali no braço da máquina e fica muito justo. Vou sempre arrumando, ó. Toda a peça costurada, eu venho aqui e abro alguns pontinhos. Vocês podem deixar já a abertura. Às vezes quando a gente acaba esquecendo, então, ó, abri aqui. Não precisa ser muito grande, porque ele não é uma peça muito grande. E eu vou desvirar por aqui. Pode acertar ela aqui, ou faz o fechamento à mão. Como é uma peça que vai ficar esse forro pra dentro, não vai ficar aparecendo, eu fecho a máquina mesmo. Vou lá na máquina e dou uns pontinhos aqui. Guardo todo o forro, acerto, vejo se ele tá batendo. Acerto aqui também. E agora, nessa hora, é bom aí em casa vocês passarem a ferro mesmo para assentar essa costura aqui da borda, tá vendo? E aí eu vou pra máquina e vou rebater toda a volta aqui para ele assentar também o forro e não ficar uma peça molenga. Começo aqui de trás, a aba levantada para não prender a aba junto. Aumentei o ponto, sempre acertando bem o forro, por isso que eu falo, é importante passar para aí não ter problema e ficar tudo no seu lugar certinho. Ó. E a abinha aqui pra fechar, tá vendo? Esse ficou com a lateral maior, porque eu fiz uma caixinha de 3. Esse aqui eu fiz uma caixinha de 2. Então, se vocês repararem, é a mesma medida, muda o tamanho da caixinha de leite que acaba alterando na peça. Uma outra coisa importante, quando a gente for pôr o botão, é importante não colocar ele assim, porque como a gente tem um fundo, aí ela vai crescer aqui na lateral também, ó. Então, marca mais ou menos os 3, o tamanho da caixinha de leite que você deixou e coloca o botão não muito justo para conseguir usar depois. Essa aplicação aqui, eu trouxe uma já cortada, desenho, né, para vocês pegarem, que tá aqui, ó, o rostinho da raposa, as bochechas, a orelha e o nariz. Então, assim, eu tô usando aqui um tecido de raposa, procurei um desenho de raposa e fiz a aplicação dele. Aí o desenho pode mudar de acordo com o tecido que vocês estiverem usando, ou também se vocês estão usando um tecido liso que não tenha tema, pode servir como tema para vocês. Aqui, ó, esse termocolante, como eu já disse, ele é um termocolante que ele é um termocolante definitivo, tá? Ele não precisa do caseado para segurar ele. Então, eu já passei aqui, ó. Passei pro termocolante, certinho. Tenho aqui o rostinho da raposa, ó. Aí eu já vou recortar. E aí o termocolante depende do que vocês têm acesso aí. E todo, mesmo comprado por metro, ele vem as instruções de como deve ser usado, tudo, e precisa ser seguido direitinho para dar certo aí a montagem, né, e depois não ter problemas de soltar. Eu só vou montar essa parte aqui para vocês verem e aí a gente vai fazer
o acabamento não vamos fazer caseando a máquina. Ó. Então, eu tenho aqui a raposa, tá vendo? Ó, o rostinho e a parte de cima. Vocês já podem também preparar até aí, deixar preparado outras cores, ó. Aqui eu fiz ela verdinha pra usar em outra parte, tá vendo? Então, aí de acordo com as instruções do fabricante do termocolante que vocês estiverem usando, precisa ser definitivo para não acontecer da pessoa depois lavar e sair. Aí vocês vão lá pro ferro, passa aqui o tempo que eles pedem para passar e vai ficar assim. Para não ficar sem acabamento aqui, a gente pode usar a caneta Micron. Por que a Micron? Algumas canetas, quando você usa no tecido, elas abrem, você risca e elas formam como se fosse uma sombra, porque não são próprias. Essa daqui a gente usa para rosto de boneca e pode usar aqui também. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer como se fosse um pesponto, ó, para dar um charme a mais e não ficar uma peça sem acabamento, já que eu não preciso casear. Ó. Aí já fica mais uma opção aí para vocês, para quem ou não gosta de fazer o caseado, ou não tem tempo, ou até mesmo para mudar, né? A gente faz de várias formas e pode fazer as nossas aplicações de vários jeitos. Assim, ele fica com uma carinha mais moderna, tá usando muito assim umas coisas mais diferentes para bebê, então talvez seja um público assim, tá vendo? Aqui no coração eu posso fazer a mesma coisa, ou então eu posso vir, ó, fazer um pontinho, um traçado e 2 pontinhos, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Já pronto. E você percebe que o risco permanece do mesmo jeito, sem aumentar, ele fica do mesmo jeito que você riscou, ele não expande, ó. Como já dá uma outra carinha, já fica com uma cara com acabamento. E aí a gente pode pôr aqui também, eu vou demonstrar nesse aqui, o nosso botão, usando aqui o alicate, que a gente já mostrou algumas vezes também, que é o alicate para colocação dos botões de pressão. Ele vem com mais uma matriz e mais 2 matrizes dessa aqui. Eu geralmente uso sempre o mesmo tamanho. E aí, ó, quando a gente compra os botões, é preciso usar, deixa eu separar eles aqui para mostrar para vocês. A gente usa sempre 2 pontas e um grande e um pequeno, que daí também pode ser conhecido como macho e fêmea quando vai comprar, né? Então fica assim, uma maior, uma menor, que vão dar o encaixe, e as 2 pontinhas que encaixam os dois. Marca onde, aqui eu venho, marco o meio, vou querer o meu botão aqui. Eu já uso o próprio botão para furar mesmo. Pego uma das outras pontas, encaixo aqui, ó, tá encaixado, e eu venho com o meu alicate. A parte preta fica aqui na parte lisa e a branca fica na parte interna, ó. E aí eu venho e prendo, o botão já tá colocado. Pra pôr a parte de baixo daquele mesmo jeito. Vamos marcar aqui, ó. Marcou, colocou e já tá pronto, tá? Então, aqui ele já tá terminadinho, ó, com o botão. Já fiz a colocação, coloquei um lacinho aqui também, tá vendo? Na raposa. Então, tudo isso é um que é a mais que você pode ir dando. O olho eu fiz com a Micron, essa aqui, ó, que tem uma ponta mais grossa. Então, você consegue usar ele pra preencher, tá vendo? Pra deixar o olhinho bem pretinho. O nariz também poderia ter sido feito com ela. Então, esse é o nosso porta-fraldas, mas fica aí a dica pra vocês. E espero que vocês gostem, façam, mande pra gente pra ver como ficou.
E essa foi mais uma aula do Pet Art com Lamax. Não esquece de ir lá e se cadastrar no YouTube para você receber toda quinta-feira um e-mail avisando que vai ter uma aula, tá bom? Então até a próxima!